Estou com minha namorada há quase 2 anos, e até agora, nosso relacionamento tem sido uma montanha-russa de emoções. Tivemos momentos de pura felicidade, como nossas viagens espontâneas para a praia e noites tranquilas assistindo filmes, mas também enfrentamos desafios que testaram nossa paciência e comprometimento. Apesar dos altos e baixos, sempre conseguimos encontrar um caminho de volta um para o outro, e recentemente começamos a falar sobre casamento. A ideia de passar o resto da minha vida com ela parecia natural, quase inevitável, como se fosse o próximo passo lógico em nossa jornada juntos. Trabalho na área da saúde, o que pode ser extremamente exigente e estressante, mas, curiosamente, também me proporciona uma quantidade razoável de tempo livre. Esse tempo livre me permitiu explorar outras paixões e hobbies, algo que se tornou uma parte essencial da minha vida. Foi durante esses momentos de folga que descobri um interesse profundo por joalheria. Comecei a aprender as técnicas básicas de ourivesaria e, com o tempo, desenvolvi um pequeno negócio paralelo criando joias de ouro e prata. Esse hobby não só me proporcionou uma saída criativa, mas também se tornou uma forma de expressar meu amor e dedicação à minha namorada. A joalheria não é apenas um passatempo para mim, é uma tradição de família. Meu pai trabalha no Brasil, onde ele corta esmeraldas e outras pedras preciosas e semi-preciosas. Cresci observando-o transformar pedras brutas em gemas deslumbrantes, e isso sempre me fascinou. Quando comecei a trabalhar com joias, ele foi uma fonte inestimável de conhecimento e inspiração. Ele me ensinou a apreciar a beleza e o valor das pedras preciosas, e essa conexão com meu pai tornou meu trabalho ainda mais significativo. Cada peça que crio carrega um pouco dessa herança familiar, e isso me enche de orgulho. Com essa base sólida em joalheria e um desejo ardente de criar algo verdadeiramente especial, decidi que faria o anel de noivado da minha namorada. Queria que fosse uma peça única, algo que simbolizasse não apenas nosso amor, mas também a jornada que percorremos juntos. A ideia de projetar e montar o anel eu mesmo me empolgou, e comecei a planejar cada detalhe meticulosamente. Sabia que seria um desafio, mas estava determinado a criar algo que ela adoraria e que refletisse a profundidade do meu compromisso com ela. Mal sabia eu que essa decisão seria o ponto de partida para uma série de eventos que mudariam completamente a nossa relação. Decidi que o anel de noivado seria algo verdadeiramente especial, uma peça única que simbolizasse nosso amor e a jornada que percorremos juntos. Queria que o design fosse significativo e pessoal, então optei por um tema de folhas, que sempre nos lembrava das nossas caminhadas no parque durante o outono, quando as folhas caíam e criavam um tapete colorido sob nossos pés. Além disso, escolhi granadas, nossa pedra de nascimento, para adornar o anel, e um diamante de 1,5 quilat no centro, que seria o ponto focal da peça. A ideia era criar algo que fosse não apenas belo, mas também carregado de simbolismo e significado pessoal. Para tornar o anel ainda mais especial, pedi ao meu pai que cortasse e me enviasse as granadas. Ele ficou emocionado com o pedido e se dedicou a encontrar as pedras mais perfeitas possíveis. Quando as granadas chegaram, fiquei maravilhado com a beleza e a precisão do corte. Cada pedra parecia brilhar com uma intensidade que eu nunca tinha visto antes. Encomendei o diamante de um revendedor local, optando por um diamante de laboratório por sua pureza e sustentabilidade. Sabia que essa escolha poderia ser controversa, mas acreditava que a qualidade e a ética por trás do diamante de laboratório falariam por si. Com todas as pedras em mãos, comecei a trabalhar na faixa e na configuração do anel. Passei horas incontáveis no meu pequeno estúdio, esboçando designs, fundindo metais e ajustando cada detalhe com precisão. O design de folha elaborado exigiu um nível de habilidade e paciência que eu nunca tinha experimentado antes. Cada curva e detalhe precisava ser perfeito, e muitas vezes me vi refazendo partes inteiras do anel para garantir que tudo estivesse exatamente como eu imaginava. Ao longo de 3 meses, dediquei praticamente todo o meu tempo livre a esse projeto, muitas vezes trabalhando até tarde da noite, imerso no processo criativo. Finalmente, após semanas de trabalho árduo e dedicação, o anel estava pronto. Era facilmente a peça mais elaborada que eu já tinha projetado e montado. As 2 grandes folhas de granada na lateral brilhavam intensamente, complementando o diamante de laboratório lapidado em marquise no centro. Quando olhei para o anel acabado, senti uma onda de orgulho e realização.
Não era apenas um anel, era uma obra de arte, um símbolo tangível do meu amor e compromisso. Mal podia esperar para ver a reação da minha namorada quando eu a pedisse em casamento com essa peça única e especial. O grande dia finalmente chegou. Eu estava nervoso, mas também extremamente empolgado. Organizei uma pequena reunião na casa da minha namorada, convidando apenas a família dela e alguns amigos próximos. Queria que o momento fosse íntimo e especial, cercado por pessoas que significavam muito para nós dois. Quando todos estavam reunidos na sala, eu Сядь me ровненько туда com o тоже. coração acelerado, pedi a mão dela em casamento. A expressão de surpresa e alegria no rosto dela foi tudo o que eu precisava para saber que todo o esforço tinha valido a pena. Quando abri a caixinha e revelei o anel, os olhos dela brilharam de emoção. Ela ficou maravilhada com o anel, especialmente depois que eu expliquei que tinha feito tudo com minhas próprias mãos. Contei sobre o design elaborado, o significado das granadas e o processo de criação que levou 3 meses. Ela parecia encantada e emocionada, e a reação dos familiares e amigos foi igualmente positiva. Todos elogiaram o anel e a dedicação que coloquei nele. Tivemos uma festa maravilhosa naquela noite, cheia de risos, abraços e brindes ao nosso futuro juntos. Passei a noite na casa dela, sentindo-me mais próximo e conectado do que nunca. Na manhã seguinte, enquanto tomávamos café, ela começou a fazer perguntas sobre o anel. Queria saber mais detalhes sobre o tempo que levei para fazê-lo, as técnicas que usei e, finalmente, quanto eu tinha gasto. Expliquei tudo com entusiasmo, mas notei que a expressão dela mudou quando mencionei que o diamante era de laboratório e não natural. Ela ficou em silêncio por um momento, e então perguntou por que eu tinha escolhido um diamante de laboratório. Tentei explicar que eles são quimicamente idênticos aos naturais e que a escolha foi baseada em sustentabilidade e ética, mas parecia que ela não estava convencida. Foi então que ela mencionou que preferia diamantes reais e que não achava que o anel representava um grande investimento em nosso relacionamento. Fiquei chocado e magoado com a reação dela. Todo o esforço, amor e dedicação que coloquei na criação daquele anel pareciam ter sido ignorados. Ela perguntou se eu poderia trocar o diamante por um natural, e, embora relutante, acabei cedendo e disse que sim. Peguei o anel de volta e, enquanto dirigia para casa, comecei a refletir sobre o que isso significava para nós. Aquele momento, que deveria ser um dos mais felizes da minha vida, de repente se transformou em uma fonte de dúvida e incerteza. Enquanto dirigia para casa, uma sensação de desânimo começou a tomar conta de mim. A reação da minha namorada ao anel que eu havia criado com tanto amor e dedicação me deixou profundamente abalado. Comecei a pensar em todas as outras vezes em que ela havia exigido mais de mim, momentos em que parecia que nada do que eu fazia era suficiente. Lembrei-me das discussões sobre pequenas coisas, como o restaurante que escolhemos para jantar ou o presente que comprei para o aniversário dela. Cada uma dessas lembranças se somava, criando uma imagem de um relacionamento onde minhas tentativas de agradar nunca eram plenamente valorizadas. Cheguei em casa e, ainda abalado, decidi que precisava falar com ela imediatamente. Liguei para ela, mas ela não atendeu. Mandei uma mensagem dizendo: precisamos conversar. Agora. Alguns minutos depois, ela retornou a ligação. Eu estava nervoso, mas determinado a expressar meus sentimentos. Disse a ela que não achava que ela valia a pena casar por causa de como ela me tratou sobre o anel. Expliquei que o anel não era apenas uma joia, mas um símbolo do meu amor e do esforço que coloquei em nosso relacionamento. A reação dela me fez questionar se ela realmente valorizava tudo o que eu fazia por nós. Ela começou a chorar e a ficar na defensiva, dizendo que não era isso que ela queria dizer e que estava apenas sendo honesta sobre suas preferências. Mas eu estava muito emocionado para ouvir. Sentia que, independentemente das suas intenções, suas palavras haviam revelado uma verdade mais profunda sobre como ela via nosso relacionamento. Desliguei o telefone, incapaz de continuar a conversa. Ela tentou ligar de volta várias vezes, mas eu deixei tocar. Não queria falar com ninguém naquele momento. Enquanto estava em casa, sozinho com meus pensamentos, comecei a refletir profundamente sobre o nosso relacionamento. A reação dela ao anel de noivado foi apenas a ponta do iceberg.
Comecei a relembrar todas as vezes em que me senti insuficiente, todas as críticas sutis e não tão sutis que ela fez ao longo dos nossos quase 2 anos juntos. Cada memória parecia se encaixar em um padrão maior, um padrão de expectativas sempre crescentes e de uma constante sensação de que eu nunca seria capaz de satisfazê-la completamente. Essa realização me atingiu como um soco no estômago, e percebi que precisava tomar uma decisão difícil. Peguei o telefone e liguei para ela novamente. Desta vez, ela atendeu quase imediatamente, a voz ainda trêmula de emoção. Eu respirei fundo e disse a ela que não achava que ela valia a pena casar por causa de como ela me tratou sobre o anel. Expliquei que o anel era mais do que uma joia, era um símbolo do meu amor, do meu esforço e do meu compromisso com ela. Disse que precisava de tempo para pensar sobre as coisas e entender se realmente estávamos prontos para dar o próximo passo. Ela começou a chorar novamente, tentando se justificar, mas eu estava decidido. Precisava de espaço para refletir sem a pressão das emoções dela. Desliguei o telefone e, mais uma vez, ela tentou ligar de volta várias vezes. Cada toque do telefone era um lembrete doloroso da situação em que estávamos. Percebi que, independentemente de como ela se sentia sobre o anel, o problema maior era a falta de valorização e reconhecimento pelo meu esforço e dedicação. Não era apenas sobre o diamante de laboratório, era sobre um padrão de comportamento que me fazia sentir insuficiente. Decidi que precisava ter uma conversa franca e honesta com ela sobre tudo isso. Liguei para ela e marcamos um encontro. Quando nos encontramos, expliquei tudo o que estava sentindo, desde a criação do anel até as dúvidas que surgiram depois. Disse que, para continuarmos juntos, precisávamos trabalhar essas questões e encontrar uma maneira de nos valorizar e respeitar mutuamente. Ela ouviu em silêncio, e pela primeira vez, senti que estávamos realmente nos comunicando. Não sabia o que o futuro reservava para nós, mas sabia que essa conversa era um passo crucial para qualquer decisão que tomássemos. O que achou dessa história? Você acha que eu realmente estava errado? Qual seria seu conselho para mim? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário e considere ser um membro do canal clicando aqui embaixo no inscreva-se. Muito obrigada a todos por assistirem até aqui.